seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos ler Jó do 21 ao 25, a longa leitura. Vamos lá. Resposta de Jó: não me queixo de nenhum ser humano. Então, em resposta, Jó disse: o melhor consolo que vocês me podem dar é escutar com atenção as minhas palavras. Tenho paciência enquanto falo. Depois que eu terminar, vocês podem zombar de mim. Não é de nenhum ser humano que me queixo, e é por isso que estou tão impaciente. Se vocês olharem para mim, porão a mão na boca, assustados. Quando penso no que aconteceu, fico perturbado e meu corpo todo treme. Por que será que os maus continuam vivos? Por que chegam ricos à velhice? Eles têm filhos e netos e vivem para ver os bem crescidos ao seu redor. Nada ameaça a segurança dos seus lares e Deus não os castiga. O seu gado se reproduz sem problemas, dando crias sem nunca abortar. Seus filhos correm como carneirinhos e pulam de alegria. Eles cantam e se divertem ao som de pandeiros, liras e flautas. Os maus têm sempre do bom e do melhor e morrem em paz, sem sofrimento. No entanto, a Deus eles dizem: deixa-nos em paz, não queremos saber das tuas leis. Quem é o Todo-Poderoso para que o adoremos? Que adianta fazer orações a Ele? Os maus dizem que progridem pelos seus próprios esforços, mas eu não aceito o seu modo de pensar. Quando foi que se apagou a luz dos perversos? Quantas vezes alguns deles caiu na desgraça? Será que Deus alguma vez ficou irado com eles e os fez sofrer? Quando foi que Ele os espalhou como palha ou como a poeira que é levada pela ventania? Vocês dizem que Deus castiga o filho pelos pecados do pai, mas é o pai que deveria ser castigado para que aprendesse a lição. Que o pecador receba o seu próprio castigo, que ele sinta o peso da ira do Todo-Poderoso. Mas, se ele já está morto, se já está no outro mundo, que lhe importa que a sua família sofra? Por acaso alguém pode dar lições ao Todo-Poderoso, que julga até os seres celestiais? Alguns homens levam uma vida feliz e tranquila e morrem ricos, com saúde, cheios de força. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Mas uns e outros acabam morrendo, são sepultados e ficam cobertos de vermes. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Eu conheço os pensamentos de vocês e sei que pensam mal de mim. Vocês perguntam: onde está agora a casa daquele grande homem que vivia uma vida de pecado? Será que vocês não têm conversado com pessoas que viajam? Vocês não têm ouvido as suas histórias? Essas pessoas dizem que quando Deus fica irado e castiga, o homem mau sempre escapa. Ninguém o acusa das maldades que comete. Ninguém o faz pagar pelos seus atos. Ele é levado para o cemitério e posto numa sepultura bem guardada. Milhares de pessoas acompanham o corpo e até a terra que o cobre é leve. Meus amigos, as suas consolações são vazias. Tudo o que vocês dizem é mentira. Terceiro diálogo, terceira fala de Elifaz. Você cometeu muitos pecados. Então Elifaz, da região de Temã, em resposta disse: será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo respeito, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta. Como garantia de um pequeno empréstimo, você fica com as roupas dos seus patrícios e assim os deixava nus. Você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome. Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra. Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas. Por isso agora você está cercado de perigos e de repente o medo toma conta de você. A escuridão é tanta que você não enxerga nada e uma enchente o arrasta. Você quer andar no caminho dos maus? Deus está nas alturas do céu. Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto. Mas você pergunta: será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio, como é que Ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja quando Ele está passando pelo céu? Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguidos desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente. A Deus eles diziam: deixa-nos em paz.
e comentavam: o que pode o Todo-Poderoso fazer em nosso favor? Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus, porém eu não quero pensar como eles. As pessoas honestas ficam alegres e as corretas riem, ao verem que a riqueza dos maus são destruídas e que as sobras são devoradas pelo fogo. Faça as pazes com Deus. Jó, faça as pazes com Deus. Deixe de tratá-lo como inimigo e assim ele dará a você tudo o que há de bom. Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração. Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há em sua casa, e se o ouro mais precioso não tiver valor para você, e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão, então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa. Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança. Ele ouvirá as suas orações, e você lhe dará o que prometer. Tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer. Capítulo 23, resposta de Jó. Gostaria de saber onde encontrar Deus. Porém, em resposta, Jó disse: eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não, estou certo de que ele me ouviria. Sou um homem honesto, eu poderia apresentar a minha causa a ele e de uma vez por todas ele me declararia inocente. Eu procuro Deus. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali, e não encontro no oeste, e também não vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos, se ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço os mandamentos de Deus, sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus fará comigo o que planejou fazer. Deus faz o que quer. Quando ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dele e quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus Todo-Poderoso quem me põe medo e não a escuridão. Os maus roubam. Por que o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar um dia para fazer justiça aos que são dele? Há homens que mudam os marcos de divisa para aumentar as suas terras. Eles roubam ovelhas e as põem no meio das suas. Levam jumentos que pertencem a órfãos e ficam com o boi de uma viúva, como garantia de pagamento de empréstimo. Eles não respeitam os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Os pobres são explorados pelos maus, como se fossem jumentos selvagens. Os pobres andam pelo deserto procurando alimento para os filhos. Os pobres precisam trabalhar nas colheitas dos maus e apanham uvas para eles. Não têm cobertas para se cobrir de noite. Não tem nada que os proteja do frio. Nas montanhas são encharcados pelas chuvas e procuram abrigo nas rochas. Os perversos pegam orfãozinhos e fazem deles escravos e recebem os filhos dos necessitados como pagamento de dívidas. Os pobres andam por aí quase nus e passam fome enquanto trabalham na colheita de trigo. Eles movem as pedras dos moinhos dos maus para fazer azeite e pisam as suas uvas para fazer vinho, mas morrem de sede durante esse trabalho. Os feridos e os que estão morrendo gritam nas cidades, mas Deus não escuta os seus gritos pedindo socorro. Perversos, assassinos, adúlteros, ladrões. Os perversos odeiam a luz. Em todos os seus caminhos, em tudo que fazem, não querem saber dela. O assassino se levanta de madrugada para matar o pobre e de noite vira ladrão. O adúltero espera o cair da noite e cobre o rosto para que ninguém o veja. Os ladrões invadem de noite as casas. Eles não saem de dia, pois não querem nada com a luz. Eles têm medo da luz do dia, mas a escuridão não os deixa apavorados. Terceira fala de Zofar: Deus destrói os maus. O homem mau é arrastado pela enchente. As suas terras são amaldiçoadas por Deus,
e ele não volta a trabalhar na sua plantação de uva. Como a neve se derrete no tempo seco e no calor, assim também o pecador desaparece das terras dos vivos. A própria mãe não lembra dele. Os vermes o devoram com gosto, e ele é esquecido por todos. O pecador é destruído como uma árvore que cai. Isso acontece porque ele nunca ajudou as viúvas, nem teve pena das mulheres que não podem ter filhos. Deus, com seu poder, destrói os maus. Ele age e acaba com a vida dos perversos. Deus deixa que vivam seguros, mas fica sempre de olho neles. Durante algum tempo, os perversos prosperam, mas no instante secam como capim. São cortados como a espiga de trigo. Quem pode dizer que essas coisas não são assim? Será que alguém pode provar que não estou dizendo a verdade? Capítulo 25, terceira fala de Bildade. Pode alguém ser correto diante de Deus? Então Bildade, da região de Sua, em resposta disse: Deus é poderoso e deve ser temido. Ele faz com que haja paz no céu. Será que alguém já contou os seus anjos? Haverá alguém sobre quem a sua luz não brilhe? Pode alguém ser correto diante de Deus? Pode um simples mortal deixar de ser culpado? Para Deus até a lua não tem brilho e as estrelas têm defeitos. Que dizer então do ser humano, esse inseto? Que valor tem esse verme para Deus? A gente sabe que as palavras, que Eliúde, Bildade, Zofar falam a respeito de Deus e sobre Jó, elas são, no final do livro de Jó, elas são contestadas por Deus, Deus não está nas palavras desses homens. Deus confronta as palavras deles. É óbvio que a tratativa de Deus com Jó é diferente, porque as palavras de Jó, embora algumas delas sejam incoerentes, elas estão baseadas no conceito de Deus na sua longanimidade, na sua benignidade, na sua misericórdia, compreender o sofrimento de Jó, Então Deus meio que dá um alívio no sentido de que confronta Jó, chama a atenção de Jó acerca daquilo que ele falou, mas com os seus amigos, Deus é ainda mais severo, no sentido de eles não tinham porquê de dizer essas palavras e de se referir a Jó como se referiram, ou de querer tentar entender a Deus. Como as pessoas pecam de querer dizer o que Deus está pensando, de querer falar em nome de Deus. Como as pessoas pecam quanto a isso. Como as pessoas pecam de querer colocar palavras na boca de Deus, como se Deus precisasse de porta-voz, de advogado, Nesse sentido de pessoas que defendessem a sua maneira de agir. E quantas pessoas não estão pecando terrivelmente contra isso? Eu quero falar algo que eu percebi, você fica à vontade para interferir aí naquilo que você achar que deve falar. Quando Jó fala no capítulo 21, versículo 2, olha que lindo. O meu consolo, o melhor consolo que vocês podem me dar é escutar com atenção as minhas palavras. Existem pessoas que tudo que elas precisam é ser ouvidas. A gente tem ouvido muito falar disso ultimamente, Que às vezes a situação que as pessoas estão passando, ao nosso modo de ver, talvez enfrentaríamos de outro jeito, mas o jeito daquela pessoa é o jeito daquela pessoa. Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, entendeu? Então a gente tem falado muito sobre isso, de muitas vezes é melhor só escutar. Sim. Às vezes a pessoa não quer que você explique, não quer que você dê uma solução para a situação, ela só quer que você fique quieta. Eu estava lembrando agora de uma pessoa que falou conosco, falou que a dificuldade muitas vezes de falar dos problemas que está enfrentando é porque quando vai falar, as pessoas já têm uma resposta pronta, já tem a resposta, não, Deus está nesse negócio, Deus sabe como vai fazer. Isso é jargão. Jargões que não faz diferença nenhuma dentro da pessoa. No contexto da pessoa. A pessoa já sabe que Deus já sabe, a gente já sabe quem é Deus. O que na verdade o que precisa em determinado momento é que, ei, tô aqui. Pode falar que eu vou te ouvir. Se não quiser falar também não fala. Sabe? Vamos ficar calados junto. Vamos ficar calados junto, então junto. Volto depois. Isso. Sabe? É um empurrar de porta constante, É sentar o pé toda hora. Às vezes a pessoa só quer ficar quieta, Eu tive uma situação essa semana, de uma ovelha nossa que perdeu o avô. E eu liguei para ela e eu falei assim para ela, olha, eu nem sei o que te dizer, porque
Só você sabe o que você está sentindo, mas eu quero te dizer sim. que eu tô te ligando porque eu tô aqui. Tô aqui só para dizer, Ei, você que pode contar comigo, entendeu? Porque o que a gente vai falar nessa hora? Porque você vê aqui que os amigos de Jó com a falação. Sim. O que aconteceu? Induziu Jó a falar coisas também. Então, Exato. um amigo sábio chega e fica em silêncio. De repente, não precisava ficar falando ali, né? Talvez induziu Jó por aí. Que leva a pessoa para um caminho que talvez não seria necessário, né? Então, por isso que muitas vezes Rosane, muitas vezes eu prefiro ficar quieta e afastada de todo mundo. Porque às vezes as pessoas vão dizer coisas que vão me induzir a pensar coisas que não são a minha essência. Entendeu? Então, às vezes é necessário a gente ter o nosso silêncio, a nossa solidão, assim como é necessário às vezes falarmos e também ter pessoas perto. Como diz lá em Eclesiastes, né? Tempo para todas as coisas. Para todas as coisas. Então, a Bíblia, novamente, para mim, me responde de novo. Verdade. Então, há tempo para todas as coisas. Há tempo de calar, há tempo de falar, né? E aqui Jó, os amigos de Jó, em vez de eles ajudarem Jó, talvez, né, de uma forma... Mas que bom que ficou registrado, né? Que agora nós estamos vendo. A gente está aprendendo. Cada dia, né, as gerações vêm aprendendo, né, com esse livro de Jó. E essa é a dinâmica da Bíblia, né? A dinâmica da Bíblia é essa. É por isso que temos que ler a Bíblia, cara. E a gente tem falado isso muito para a Cidade de Refúgio, para os ministérios, para a liderança, para o povo, para a galera a quem a gente tem colocado alguma liderança segundo a vontade de Deus. O negócio é ler a palavra. Se você fala que conhece a palavra e você lê a palavra superficialmente, só para pregar, só para poder contestar, só para poder fazer acontecer uma palavra apoiada naquilo que você acredita, você corre um grande risco de se tornar eu não sei se seria um desertor, né? Se tornar uma pessoa que não sabe do que está falando, né? Sim, você entende mais ou menos o que eu estou falando? Extremista, essa é a palavra certa. Acho que seria isso. Na verdade, ela acaba abandonando o que verdadeiramente precisa seguir, né? Então, assim, a Bíblia é a nossa fonte, é a nossa bússola, né? E a gente vê aqui em Jó um aprendizado, assim, fantástico nos relacionamentos, em relação a se relacionar com os amigos, né? Uma coisa que eu também aprendo com essa passagem que a gente leu, esse contexto que a gente lê hoje, é como a prova, como o sofrimento distorce a visão que a gente tem de Deus, né? Como o sofrimento distorce a visão de Deus. Jó fala assim, os maus cantam e se divertem. A gente tem aí um longo trecho de Jó dizendo que as pessoas mais se dão bem e que os justos sofrem. Olha a distorção da visão. É uma distorção. Por quê? Porque Jó esqueceu que ainda que o ímpio possa ter dias bons, que aquele dia é passageiro, mas o justo não, ainda que ele tenha o dia mau, ele tem a eternidade, ele tem, sem sombra de dúvida, essa recompensa eterna. É óbvio que em detrimento de uma coisa, a outra não pode ser desconsiderada, no sentido de que todos desejam e anseiam viver bem esta vida, não é verdade? Mas isso não significa que a gente deve olhar para o dia bom do mal e achar que Deus não está se importando com as suas maldades, e olhar para o dia mal do bom e achar que Deus não está sendo justo em recompensá-lo pela sua bondade. A verdade é que a Bíblia inteira está sempre nos mostrando exatamente isso, né? É que estamos aqui, vivemos como chove na horta do bom, chove na horta do ruim. Muito bem. Chove ali, mas acontece o seguinte... O sol nasce para todos. Nasce para todos, mas acontece o seguinte, aqueles que... isso é notável na vida dos homens e mulheres de Deus, e na história dos homens e mulheres de Deus na Terra. É notável que mesmo aqueles que sofrem muito e que veem o mal prosperando e que estão sofrendo muito, existe uma plenitude, algo dentro do justo que não pode ser esquecido no dia da calamidade, que é a plenitude do Espírito de Deus. Então, isso é uma coisa que nós temos que notar, nós temos que trazer para a nossa vida e viver isso. Vai haver dia ruim, vai haver dia bom, mas nos 2 dias a plenitude de Deus, ela vai imperar, ela vai ser luz dentro daqueles que sabem a quem está servindo. Essa é a grande verdade. E fazendo adendo ainda a mais nisso que você falou. Vai haver o dia bom, o dia ruim, mas Deus continua sendo Deus. Pronto. Ele continua sendo justo e perfeito. É isso aí, Jó! Mais um aprendizado para a sua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã, capítulo 26, até o capítulo 28. Deus abençoe.